Gravando. Boa noite, senhores. Boa noite! Sejam bem-vindos. Olha nós aqui novamente. Nesse frio, hein, Sandra? Hoje tá frio. Pegamos um inverno tenebroso aqui na Serra esse ano. Toda vez. Mas hoje a gente tem ali um aquecedorzinho, né? Nossa! Hoje a produção caprichou. O Vagnão foi nota 1000 hoje. A gente tava num frio danado. Eu já tava de blazer, calor. A Vagnão falou, deixa que eu resolvo. E aí ele trouxe esse aquecedor aí, ó, na beirinha da mesa pra gente. Obrigada. Tá gostoso, tá gostoso. Obrigado, gostoso. Vagnão. E aí, tudo Produção certo? mil. Tudo certo. Vamos falar um pouquinho pra galera do que a gente preparou. Gente, ó, hoje a Sandra preparou pautas para vocês. Dá uma olhada, que coisa linda. Ela preparou canecas. Canecas. Lindas. O Wagner preparou o aquecedor. E eles combinaram de vir na mesma paleta de cor e eu não. Filma o rosto da Sandra. Filma. Sandrinha, eu já tinha saído de casa, Sandra, quando você falou pra mim a cor da palheta, Sandra. Eu vim em festa junina, a gente tá no mês de junho, olha só que bonitão que eu tô. De xadrez, ó. Entendeu? Não Comemorando, festa junina. Não é isso, Carlão? Isso aí. E aí, vocês Festa trouxeram? Julina, né? Julina. É que tem a junina e a gente tá saindo do mês de junho e entra no mês de julho, é isso mesmo. Festa Julina. E aí, vocês prepararam muitas histórias? Já que vocês trouxeram até pautas pra mim hoje? Hã? Sandra Pautas. tá armada, Sandra Tá tá armada? armada, tá armada. É que eu não quero soltar tudo de uma vez. Ó, Então, a Sandra tá preocupada o seguinte, como o nosso podcast é para contar histórias que geralmente aconteceram nos bastidores, que é um caos na vida de toda pessoa que trabalha com eventos, o nosso podcast está voltado para contar essas histórias para vocês de uma forma mais descontraída, leve, para que vocês riam, né, de toda a aflição que a gente teve em algum evento aí em nossa carreira. Só que a Sandra tem medo de, ou supostamente, contar a história duas vezes, porque são várias histórias marcantes, ou contar muita história num episódio só. Então é por isso que ela falou, vou levar as pautas. Eu não trouxe pauta, gente. Eu vou... Detalhe, ela pegou o meu papel de pauta é a continuação do e meu. ela escreveu de ponta cabeça. Só pra É a vocês terem uma continuação do ideia meu. de como tá a cabeça da Sandra. Mas vamos lá, o que vocês vão começar? Comecem que depois eu continuo. Eu vou esperar vocês hoje, que da última vez foi eu que comecei. Contamos umas histórias bem legais já. Mas aí, vamos ver. Você tava me lembrando uma história bem legal esses dias que aconteceu. Foi aqui, no caso aqui? Foi. Mas olha só, antes de tudo, Antes de tudo. a galera que tá lá assistindo tem que curtir, Ah, é verdade. tem que compartilhar com quem adora histórias de casamento e histórias engraçadas e também tem que comentar. Tem. E o principal, ativar o sininho Ativar e o se inscrever no sininho. nosso canal. Vários sininhos, se Porque inscrever no vocês ajudam canal. bastante a gente no engajamento, né, de crescimento de rede social. Todo mundo sabe que para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas, um tem que ir compartilhando com o outro. Então, de cara, já ativa lá as Ativa, notificações. que vai ser bem legal. Vai ser muito Já tem legal. alguns inscritos lá, a galera já tá meio que interagindo, mandando umas mensagens. A gente montou um Instagram só pro podcast. A gente não tinha essa ideia, mas para movimentar um pouco a gente montou o podcast, que literalmente é assim, ó. É só digitar desse jeito lá no Instagram, Pode Casar. E aí você acha o arroba Pode Casar. Vai ter alguns conteúdos, alguns cortes exclusivos lá. Mas o conteúdo na íntegra tá no YouTube, que é o canal oficial do podcast. Tem Fechou? Instagram, tem caneca. Tem caneca. Ó, olha Caneca, olha só. A produção tá chique demais. só. Ficou Isso lindo. aí. Bom, entra lá, compartilha, se inscreva, Ativa o vai ser sininho. incrível. Bora que vai ter muita coisa legal aí pra vocês. Bora, Sandra, começar com a sua pauta? Bora com a minha pauta. A pauta de uma história que aconteceu aqui no caso aqui, Sandrinha. Não vou contar hoje do caso aqui, porque como eu tinha dito para vocês, Sim. tudo começou com assessoria. Sim. Então, eu fui trabalhar num espaço que já nem existe mais esse espaço aqui em Mariporã. Você veio de outra área, né? É. Você não trabalhava com eventos quando era mais nova. Não, eu trabalhava na Área enfermagem. de saúde, área de saúde. Na enfermagem, e o salário era bem pequenininho. Para associar os ganhos, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar como freelance num espaço de casamento. Entendi. E aí eu me apaixonei por essa situação, porque era muito complicado, né? Eu trabalhava, os plantões que eu trabalhava, eu sempre trabalhei no plantão noturno. E quando caíam os meus plantões de final de semana, eu trabalhava no sábado de dia e à noite ia para o hospital. Chegava lá, ficava super depressiva, chateada, porque é um outro mundo. Então, paralelo a isso, eu fui fazer um curso de assessoria. Então, eu entrei de cabeça no mundo de casamento e depois que eu saí do hospital, eu passei a fazer assessoria em várias casas de casamento e aqui em Mariporã também. Então, eu separei duas histórias porque não deixam de ser histórias de bastidor de casamento. Sim, sim.
E esses dias eu tinha lembrado, acho que eu tinha falado com as meninas esses dias dessa história de um casamento, Carlão, que era assim. Infelizmente, esse espaço que eu fiz, um dos que eu fazia assessoria, você conhece esse espaço, conheceu esse Ele espaço? existe ainda ou ele já fechou? Já fechou. Já fechou. Já Então, fechou, já tem 10 anos que ele já eu fechou. sei o espaço que é. Infelizmente, ficou aí umas noivas para trás. Mas, na reta final, um pouquinho antes deles fecharem, as noivas passaram a fazer a contratação justamente pelos problemas que a casa vinha Só apresentando. para ela entender, era um buffet muito famoso, muito antigo. Ele é pioneiro, né, na Na cidade. região aqui de Mariporã, Serra da Cantareira, assim como tem um monte de buffet aqui, Uhum. ele era muito antigo e muito famoso. Ele tinha 3 salões no mesmo lugar, para você ter uma ideia, sabe? Você acessava um portão e lá dentro tinham 3 salões enormes e era tipo assim, 2 festas por dia, de quinta, sexta, sábado e domingo. Era 6 festas no mesmo lugar, pra você ter uma ideia, em um dia só. Era uma loucura. Então, como ele tinha toda essa grandiosidade aqui na região, muita gente procurava. Só que nessa reta final que ele está falando, foi uma época que trocou a administração desse local. O dono, que era o cara que idealizou tudo e construiu tudo, acho que tinha ficado mais velho, passou o bastão para frente. Eu não lembro se foi para uma pessoa, para um sócio, não lembro direito a história, mas foi para outra pessoa e essa pessoa não tinha o mesmo know-how, sabe, para poder administrar. E a coisa meio que em vez de crescer, foi na verdade indo pro buraco. Devagarzinho começou a ter uns erros, umas falhas, deixou de entregar como deveria. A qualidade foi no pé. Uhum. E aí as pessoas que já tinham contratado o buffet há algum tempo atrás começaram a ficar preocupadas e começou a contratar muita gente de fora para tentar fazer a coisa dar certo no dia do casamento. Pra Porque manter o padrão. tava todo mundo com medo de não ser entregue ou de alguma coisa dar errado. Então, um dos serviços que eu acho que eram muito procurados era assessoria, porque é o pessoal que ajuda na organização. E aí entrou a Sandra. Eu fiz até um número relevante de assessorias lá. E assim que eu cheguei, as coisas conseguiam ir andando. Era muito difícil. Uma delas, são várias, mas uma delas, assim, das difíceis, a noiva, ela estava grávida e ela chegou até mim para contratar assessoria. E aí, naquela conversa, eu falei: olha, eu tenho mais serviços para oferecer, se você está tão insegura assim. E aí, eu ofereci um parceiro para ser DJ Uhum. e a decoração que eu mesma ia fazer. E ela fechou um pacote comigo. E tinha um valor X. Quando eu passei o orçamento para ela, ela falou assim para mim: nossa, que caro, ficou mais caro que o meu buffet. Eu falei: mas como assim? Eu estou pagando R$ 4.000 para 200 pessoas. Eu falei: cara, qual é a chance De disso dar certo? É. Olhei para a cara dela e falei: então, mas olha só, você está comprando comigo isso, isso, isso. E fechamos o contrato. Isso foi o último. Eu tô contando de trás para frente. Esse foi o último casamento que eu fiz assessoria dentro lá. desse espaço. Faltavam 15 dias para entregar esse casamento. Passou uma funcionária desse espaço no meu escritório e falou: Sandrinha, era uma sexta, amanhã é o seu casamento? Eu falei: não, meu casamento é daqui 15 dias. Ela: menina, por que eu tô te contando? Porque o fórum, o oficial de justiça fechou o espaço. Eu falei: meu Deus do céu, que absurdo. O negócio já estava tão feio que, na eu verdade, já tinha um processo judicial rolando. Sim. E o fórum, alguém já tinha ido lá meio que embargar, Fechou, sei lá, lacrar. lacrou com a fita zebrada. Aí eu falei: falei pra menina: não, obrigada por ter me avisado, mas meu casamento não é agora, é daqui 15 dias. O que eu fiz? Tinha acabado de chegar o WhatsApp. Mandei um WhatsApp pra noiva, falei: olha, né, noiva, querida, e contei. Aí ela: meu Deus, eu falei: eu sugiro que você procure os donos do espaço para conversar. Tá bom. Ela foi. Você vai lembrar numa das suas tatuagens que você fazia em Franco da Rocha. Aí, tá vendo? A história. Eu não sei porquê, eu e o Wagner fomos te acompanhar nesse estúdio lá em Franco. Um casamento que você fez junto com o Wagner de Franco da Rocha. Certo. E o noivo era seu cliente, um tatuador. Olha quantos anos tem isso. Sei. E aí, nós fomos até lá para você alinhar algumas coisas com o noivo e o Wagner foi junto. Porque nesse caso, Carlão, eu ia fazer a assessoria desse casamento, mas o meu serviço de buffet e os meus freelancers iam para Franco da Rocha com o Wagner, o Luiz, que era celebrante. Era um casamento que foi tipo country, um negócio mais ou menos assim, em Franco. E aí os meninos estavam lá conversando com o cliente, a noiva me respondeu, isso no domingo. Eu tinha avisado ela na sexta, no sábado ela procurou os donos do espaço e aí ela brigando comigo, que eu tinha acabado com a saúde emocional dela, porque ela tinha ido no espaço, chegou no espaço, estava tudo acontecendo normalmente,
Ela conversou com os donos do espaço e os donos do espaço falaram assim para ela assim: imagina, tá tudo ok, é que a Sandrinha quer montar a empresa dela e fica queimando a gente. E a noiva acabou comigo. E eu lembro disso. Por que tá fresco na minha memória, apesar de ser 12 anos atrás? Porque estávamos juntos no mesmo rolê. Entendi. Falei, tá bom, desculpa, eu só tentei te ajudar. Passaram-se os 15 dias. Só que ela acreditava que o buffet, sei lá, por menos de 4 mil reais ia entregar Não, uma festa de não. 300 pessoas. Imagina, mesmo sendo há 10, 12 anos atrás, Fecha, a conta a não conta não fecha. fecha pelo tanto de pessoa que você tem que alimentar, né? Fecha. E aí ela É isso foi. que eu ia falar, E ela foi- chegou no espaço numa hora de festa. Então, estava acontecendo. O que aconteceu? A fita zebrada, os donos do espaço romperam Sim. e entregaram aqueles casamentos. Por quê? O oficial de justiça colocou a fita zebrada na sexta tarde. Eles não estão nem aí. Minha filha já estava. Eles já abaixo. estavam ferrados com essa parte judicial. Então, Era em vez- indiferente. eles só romperam, né, E fizeram as festas. A minha noiva, né, que em questão tinha comigo, o DJ, a decoração e a assessoria, falou que eu estava errada. Eu falei, tá bom. Passaram-se os 15 dias. Nossa. Fiz as compras normal das flores. Eu lembro que era uma decoração vermelha, né? Muitos anos atrás, tudo vermelho. Tudo vermelho. As meninas foram me ajudar. Eu montava tudo naquele escritório que eu tinha lá no centro. Sim. Fiz toda a decoração, fiz buquê. Passa aquela funcionária de novo gritando, berrando na rua. Sandrinha! Aí eu saí correndo, falei, que foi? Ela falou assim, o seu casamento é amanhã, né? Eu falei, sim, é amanhã. Aí ela falou, pois não vai ter. Eu falei, mas de novo essa história? Ela falou, não, você não tá entendendo. O oficial de justiça foi com a Secretaria de Obras da Prefeitura com Umas manilha de poço. concreto e uns caminhão de terra. Lacrou. Como eles viram que eles estavam rompendo o lacre, que era só de plástico, eles colocavam umas manilhas de concreto assim no portão. E aí eles colocaram várias manilhas dessas de esgoto gigante Sim. e encheram de terra dentro. As duas entradas, que tinham Os duas. 2 portões que eles tinham lá para que as pessoas e eles não conseguissem acessar com o carro. Aí você imagina, a festa não tinha como você entrar no local. Aí eu falei pra ela assim, Mas um Mas- caos. é, um não, caos. eu falei, mas Meu Deus. como assim? Aí ela falou assim, eu trouxe foto pra você ver. E eu olhando a foto, Só que eles não avisavam os donos das a pessoa que era dono desse buffet Não não avisava avisavam os donos da festa, os noivos. os noivos. Cheguei no Wagner e falei, filho, lascou. Contei pro Wagner, o Wagner falou, o que você vai fazer? Aí eu não vou fazer nada, porque eu tentei avisar a noiva, eu conversei com ela. Não, né? Tava lá, eu liguei pro noivo e falei assim, oi, eu lembro do nome do casal, gente. Oi, fulano, tudo bem? Aí ele, sim, eu falei, estou te ligando para saber onde eu deixo a sua decoração e o buquê da sua noiva. Ele, como assim? Eu falei, é que há 15 dias atrás eu tentei avisar vocês acerca do espaço. E o espaço foi lacrado. Ele, como lacrado? Eu falei, foi lacrado e não apenas com uma fita zebrada. E falei dos poços. O cara começou a chorar no telefone. Eu falei, então, só quero saber onde eu entrego, porque sua decoração tá aqui pronta. Era um serviço que a Sandra precisava entregar, só que o cara não tinha onde casar. Sim. É. O serviço ela ia entregar. Me ela ia ajuda! cumprir. Eu sei que ele ligou lá pro dono, pro cara que estava administrando e aquele surto. E eu lá assim, ó, bonitinha no escritório. Vai passando o horário. Liguei pro DJ. Na época, era o Renan, na época. Renan, não tem onde a gente fazer a festa. O Renan falou, o que aconteceu? Eu expliquei pro Renan, tinha bar, era o Éder também. Ligo pro Éder, não tem, mas todo mundo pro meu escritório. Aquela contingência. Sandra, e agora? Eu falei, não, gente, não tem o que a gente possa fazer. Aí o noivo me liga chorando. O que você pode fazer? Eu falei, gente, eu não posso fazer nada. Eu posso Mas eu decorar o podia- lugar que você pedir. Mas eu podia ser uma bruxa, mas eu não sou. Eu falei, se eu me dá meia hora, pego o telefone e liguei para um amigo meu, falei, amigo, tudo bem, tudo. Zé, você tem festa esse final de semana? Ele falou, não tenho não, Sandrinha. Eu falei, como que tá o seu espaço? Ele falou, como eu não tenho nada, então ele não tá com as manutenções que devia. Aí eu contei a história pro Zé. O Zé falou, não, pode fechar um casal e... Você estava eu- propondo pro casal tirar, Primeiro eu tava vendo com meu amigo, um lugar pra fazer a festa, amigo, não tinha onde fazer. mas aí fazer a festa no sentido, por enquanto, sem se preocupar com a comida. Só o Não, local, calma, vai decoração, piorar. DJ Não. e bar. Vai piorar. Que era tudo de fora essas Tudo de coisas. fora. Não, ó, o buffet era daquele espaço. Então, o espaço com a comida, desde bolo, docinho, salgado, tudo do era espaço. deles. Do buffet. Era o que eles já não tinham mais. Ele não tinha mais. Ele tinha o DJ conosco, que fechou através de E o mim bar com os com o amigos. Éder. O bar com o Éder, a decoração comigo, o buquê comigo e a minha assessoria. E todos Tá. os fornecedores querendo entregar, inclusive você. Isso. A fotografia Vixe, era o Maria. Cícero, na época. Aham. Então,
essas pessoas que Davam pra entregar dava uma para festa. entregar, não tinha um espaço físico e nem a comida. Aí o meu amigo Zé falou, não, pode vir, traz o evento pra cá, a gente passa. O Zé passou a noite lavando, porque o caseiro já tinha ido embora, era uma sexta, 7 horas da noite. Aí eu liguei pro noivo, fulano, é o seguinte, eu consegui um espaço pra você fazer a festa. Amanhã, às 7 da manhã, a gente pode se encontrar no espaço? Ele, não, mas eu vou ligar, E ele falou uma verdade, você conseguiu o espaço, mas e a comida? Eu falei, então, querido, é sobre isso que a gente vai conversar amanhã. Foi uma noite terrível. Ele ligou pro dono do espaço, o dono do espaço falou que ia mandar comida, que o cara ainda atendeu ele. Aí ele, não, ele falou que vai mandar comida. Eu falei, noivo, ele não vai mandar comida. Sabe por quê? Porque até agora, tudo que ele falou pra você que ia fazer, ele não cumpriu. Não vai acontecer, né? A pessoa Chegou não o dia acredita que seguinte, quando não já deu ruim, acredita. infelizmente tinha contratado uma pessoa. Acordei cedinho, o Wagner saiu pra carregar o carro pra ir pra sua festa, porque Sim. lá nós tínhamos pego também a assessoria, a parte do buffet, Na verdade, o Wagner fez a festa de casamento do meu tatuador em do Franca da Rocha, seu do Pablo. tatuador. E era uma festa para 300 pessoas. Então, Sim. toda a mão de obra que eu tinha estava para lá. Eu só estava preocupada. O que eu tinha de mão de obra para aquele evento, para acontecer nesse extinto espaço? As meninas da assessoria. E nós mesmas íamos montar, porque era um espaço também bem fácil de chegar. Era chegar, descarregar e colocar a decoração no lugar. Vou eu lá pro espaço desse meu amigo, chegar lá, ele nos recebeu, o noivo chegou logo em seguida. E aí eu comecei a descarregar já o carro, o noivo, eu quero falar com você. Eu falei, só um minuto, a gente não vai conversar agora. Deixa eu descarregar o carro, porque esse carro vai embora para Franco da Rocha. Na época eu tava só com um carro, o tempo das vaquinhas bem magrinhas, bem magrinhas. Bem passando fome. Quando ela fala bem magrinha, Era. bem magrinha, E é tipo passando fome, não tinha nem pasto pra... peguei ele, o dono do espaço lá, o meu amigo, e a gente foi pro escritório. E aí ele agradeceu, o noivo agradeceu, tudo mais. Eu falei, olha só, amigo, a gente não tem nada aqui, tá? Preste bem atenção. O Adilson falou que vai mandar as bebidas e falou que vai mandar a carne. O resto a gente não tem. Não tem salgado. O bar Sim, tá sim, aí. sim. Aí ele, o que você pode me fazer? Eu falei, ó, na sua frente eu vou ligar. Dona Yolanda, Ah, ligou pra cozinheira. Dona Yolanda, a avó dos meninos ali. Ah, sim. Dona Yolanda, a senhora tem salgado em estoque? Filha, deixa eu olhar. Dona Yolanda falou, tem 800 salgadinhos aqui. Eu falei, é todo meu. Eu falei, ó, fulano, o salgado está ok. Vamos por eliminação. Aí a comida, ele falou assim, eu falei, eu vou te fazer a lista, isso era tipo 8h30 da manhã. Vou fazer a lista e você vai no atacado comprar. Aí ele, falei, que foi agora? Ele falou, eu não peguei a minha roupa, eu não tenho como ir comprar comida, você não vai buscar pra mim? Eu olhei assim e falei, pá. Eu falei, o meu carro de carga tá indo embora, porque eu tenho uma outra festa, um outro sonho. Aí o Zé, meu amigo, não, a gente vai na minha caminhonete. O noivo me deu o cartão de crédito dele e falou, olha, tem limite aqui, pode usar e comprar o que precisar. Nossa. Lá vou eu e o meu amigo, a gente foi no açaí da Fernão Dias. Eu fiz toda a compra dos insumos. Enquanto o Zé dirigindo, eu atrás de cozinheira. Por quê? A cozinheira que trabalhava comigo na época, que era a Valdirene, tia Fátima, tava todas na festa do Tava seu todo mundo já noivo. trabalhando, né? Então, eu consegui algumas pessoas, liguei para minha mãe, mas Sam, minha mãe trabalhava comigo na assessoria, na parte de manter os banheiros limpinhos, essas coisas. Eu sempre levei alguém assim para assessoria, não só contando com o espaço. E nesse, principalmente. Então, eu já sabia que eu ia ter esse problema. E aí, eu tinha chamado minha mãe. Falei, mãe, mudança de plano. Você não vai cuidar de banheiro, hoje você vai pra cozinha. A mãe falou, mas como? Eu falei, mãe, vai ser fácil o cardápio. Confia em mim. Consegui os garçons. O Éder conseguiu os garçons. Cheguei no espaço, era mais ou menos quase meio-dia. A dona Yolanda já tinha entregue os salgados. Eu já tinha comprado as coisas. As meninas estavam esperando. Mas nesse rolê todo, o espaço do meu amigo não tinha mesa e cadeira. Na noite anterior, eu tinha ligado lá pro dono do espaço. Falei, cara, eu vou entregar o evento pra noiva, eu vou te ajudar. Sandrinha, obrigada. Olha, vai lá no espaço. Eu descarreguei a compra, fui com o Zé lá no espaço. As manilhas realmente estavam lá, mas eu sabia de uma passagem secreta. Vai pra você ver. Entrei. Gente, já tinham passado arrastão no espaço, tá? Antes de eu chegar lá, era mais ou menos... Aconteceu? Dá um pause na história da Sandra. Imagina, ele devia ter... O cara tinha 3 salões. Ele tava devendo pra todo mundo, fazendo um problema com todo mundo. Os funcionários já estavam sem receber há um tempão. Estavam passando. Quando lacraram a primeira vez, os funcionários já acenderam o sinal de alerta. Quando lacraram pela segunda vez,
O funcionário falou, agora que nós estamos ferrados mesmo, que ninguém recebe nada, porque se antes lacrou e abriu, agora não tem nem como abrir. E agora eles pegaram. Eles Saquearam. entraram e saquearam o espaço. Então eles entraram por trás lá, por algum barranco, por algum lugar, Por esse lugar que eu entrei. arrombaram as portas de cozinha e levaram um monte de coisa embora. Liguei pro dono do espaço, falei, ó, eu tô indo pra lá com a caminhonete. Por quê? Não tinha mesa e cadeira o suficiente. Gente, ó, o fim dessa história vocês vão entender. Não tinha mesa e cadeira o suficiente. Não tinha como eu fornecer toalhas, porque as toalhas tinham ido pra festa com vocês. Enfim, quando eu cheguei no espaço, o caos. Um abandono. Eu fiquei com tanta dó. Aquele dia eu fiquei com dó das Muito louco, né? noivas. Porque o lugar era muito legal. Com dó do proprietário mesmo, o dono, patriarca do Uma coisa era o negócio. dono e a outra coisa era o cara que assumiu pra tocar e fez a pilantragem com todo Cara, mundo. parece história de filme. É. Cheguei lá. Porque ele não quebrou porque ele era ineficiente. Não, porque ele tinha 23 É porque anos no ele mercado. desviou, entende? Ele catou um negócio que chovia dinheiro na época, porque ele era o cara que mais vendia na região, era o cara que mais tinha festa na região, tudo na mão, tinha nome, tinha cliente, Você chegou a tinha tudo. fazer, você chegou a vender alguns Cheguei a contratos fazer lá, né? festa lá. E aí o que acontece? Ele simplesmente passou a não entregar, diminuiu a qualidade, diminuiu a qualidade, diminuiu a qualidade. E só embolsando a grana. Embolsando a grana, Ele entendeu? tinha um plano. Aquele de má fé Deixa eu te mesmo? falar. É, ele tinha um plano de quebrar De a que- empresa ele e tinha. ficar milionário por Ele- trás, ele entendeu? chegou- Sem vender a empresa. Ele chegou no Porque ele Wagner, não era dono, ele não podia vender a empresa. ele não podia. Ele chegou no Wagner, era uma empresa familiar. E essas pessoas que passaram a administrar eram familiares muito próximos. Uhum. Ele chegou no Wagner e falou assim, ó, quer um carro zero? Pra você ter noção da loucura. O Wagner falou assim. Ele falou assim, Proposta ó, de louco, assim. cada 5 contratos que você fechar aqui, 2 a gente não vai apresentar como venda, prestação de conta. Caramba. É, nesse Eu nível. quero juntar 1 milhão Nesse nível. e quando eu juntar 1 milhão eu vou quebrar esse velho. A gente não entendeu. O Wagner chegou pra mim e falou, Wagner, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso nunca, porque a gente aprendeu a trabalhar lá. Isso já, eu falei, que loucura. Era um nível de loucura que você, parece que a gente... E ele fez. Ele Tudo fez. Tudo que ele Ele falou juntou 1 pra milhão, nós, ele construiu é, casa. Ele andava de carro, tipo, que nem hoje, ainda tem muita gente ostentando com carro de 200, 300 mil. Mas quando a gente fala de 15 anos atrás, o cara que andava numa caminhonete de 150 mil, por exemplo, é um cara que tinha muita Silverado! grana. Sim. Entende? Uma Silverado, uma Hilux. Ele tinha E era do duas. Ele, tipo... Aí ele comprou um terreno num condomínio caríssimo aí no interior e, cara, começou a construir Cachoeira Paulista. aquelas mansões gigantescas, assim, sabe? Uma pegada de muita grana. Mas era tudo dinheiro desviado, porque o plano dele era: eu vou construir uma mega casa, eu vou fazer um fundo de reserva gigante e vou fechar os Ele é portão. foragido, tá? Até os dias de hoje eles são foragidos. Eles não estão mais no país. É. Bom, Uma pegada de filme É mesmo. coisa de gente louca. Porque não foi, tipo assim... Eu acredito que pelo número de hoje, entendendo de festa, ele deve ter lesionado 92. aproximadamente... 92 contratos. 92 contratos ele deixou pra trás. Ele deixou pra trás 92 noivas, 92 Nossa. sonhos. Ele, na reta final, ele tomou uns tiros de... porque- os fornecedores... Ele devia pra Era agiota. fornecedor, era agiota, era funcionário. Ele devia pra todo mundo. Passou o rodo geral. Passou o rodo geral. Geral, Planejado, arquitetado. Aí a gente não entende por quê. Mas, voltando para essa, uma das minhas noivas com problema. Quando eu liguei, eu tinha vínculo com ele, eu liguei e falei, ó, eu vou fazer o seu casamento, eu vou tentar te ajudar no máximo que eu posso, só que aqui no meu amigo não tem mesa, não tem cadeira. Ele falou, não, pode ir lá no espaço pegar tudo. Aí eu fui com a caminhonete. Chegou lá, já tinham passado o rapa, mas tinham lá. Eu precisava de 6 richôs, consegui os richôs. Eu precisava do samovar, peguei o samovar. Samovar, aquele que serve o café. O sabe? bule, Ah, sim, aquele aquele bule de bule prata. É samovar que É, chama samovar. Aquilo lá, cara. Eu também fiz Eu- essa cara a primeira vez que eu descobri. Porque falavam pra mim, eu fingia que eu sabia. Aí pega sabe o samovar? Claro que eu sei o que é samovar. Eu sabia lá o que era samovar. E não era? Samovar. Que samovar lá? Meu, lá, a gente vá. vai saber a origem desse samovar. Você já deve ter fotografado muitos samovás. Aqueles grandão, é um Sim. bule pra mim, que é um bulão, é um bulão aquilo lá. Aquilo chama samovar de prata, cara, que é coisa que vem da época dos imperadores e É tal. chique, né? É chique. Samovar. Samovar. E os bufês hoje mudou um pouco, mas desde antigamente a galera usava muito isso, né? Sim. Samovar. Peguei esse samovar, peguei Você os pegou os richôs, richôs, samovar, panelas, mesa e cadeira não? mesa, cadeira. Eu tinha esse espaço era um espaço que, como eu era o buffet itinerante na época, eu tinha uma parceria com ele. Então, para as minhas noivas de degustação, eu lembro que na época eu gravei um vídeo
que assim que saísse do pedágio, o trajeto até chegar nesse espaço. Então, o que eu fiz? Mandei para os noivos bem cedinho para que eles mandassem para os convidados, porque o convite Já era tava no endereço de outro lugar. era um casamento às 17 horas no X lugar. E aí tinha mudado tudo, porque o casamento ia ser às 17 no Em outro outro espaço. lugar, é. Então eu mandei isso, uma logística muito louca, mas que deu certo. Eram 200 negros para comer, não chegaram. O meu amigo, ele tinha mesa e cadeira lá para em torno de umas 120 pessoas, mais ou menos. Então eu peguei, o Adilson falou, soltei o nome. Já, eu não falei nada, mas ela já falou umas 3 vezes o nome do cabra macho. Daqui, bom, o querido me disse, pode ir lá e pegar o que você precisasse. Então eu peguei mesas, cadeiras. Toalhas, as saladeiras, algumas coisas e fui para o espaço. Entregamos o evento. Com certeza alguma das pessoas foram bater lá no lugar e, enfim, terminou o evento. Você conseguiu entregar Consegui o evento. entregar o evento, a Não, cerimônia. na verdade, você vê, se você avaliar, o evento dessa pessoa só aconteceu por conta dela, por conta de mais ninguém. Porque a verdade é uma só, tem um monte de prestador de serviço hoje em dia que só quer saber de entregar o contrato, cara. Sim. Não quero mover uma palha fora do meu contrato. Não, mas o meu plano inicial, quando eu lembrei da mensagem que ela me mandou, era não vou fazer nada, porque qual era a minha Ela já tinha sido obrigação? meio que grossa com Tinha, você. porque ela disse que eu tinha acabado com o emocional dela, sendo que eu tava tentando avisá-la. Então, no meu plano, na minha mente, era assim, ó, tô nem aí Tá onde aqui, eu vou ó, deixar essa pedi decoração. pra você tá aqui. Só que vendo toda aquela situação, quando a gente viu, a gente saiu do escritório, era quase meia-noite, né? Porque a gente teve que fazer lá aquele plano de contingência. Eu chamei os meninos. E você sabe, o Éder é super parceiro. O Renan, então, nem se fale. Então, vamos fazer? Vamos fazer Vamos um fazer. evento. Os meninos receberam, eu recebi, fomos fazer o evento. E deu certo. Eu estava sem carro, lembra dessa parte? Aí, na hora de levar os garçons embora, a galera embora, é um lugar um pouco ermo, o local do espaço, o sítio do amigo lá. Aí eu falei assim pro noivo, eu vou ficar com o seu carro agora, porque nesse espaço do meu amigo também é muito legal, porque ele tem uns chalés, e ele coloca como uma bonificação, um fechamento, fica lá. o pernoite. Então, tinha um chalézinho que o noivo já ia dormir lá, e ele só ia embora no domingo de manhã. Então ele falou, Sandra, tudo bem, de boa, pode ficar com o meu carro. Inclusive, eu fiquei com o carro dele passou a noite na minha casa. Peguei a primeira leva de garçons, enchi o carro, tuchei o carro, deixei os meninos na cidade, abasteci e voltei. Quando voltei, Carlão, minha mãe, a outra senhorinha, e eu acho que o Lucas era bem pequenininho. A avó estava com vocês. Enfim, peguei essas... Eles estavam escondidos atrás da cozinha. A minha mãe com o olho desse tamanho, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, você não tem ideia do que aconteceu aqui. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, encostou um caminhão com o aval do noivo. Eles queriam levar as panelas, os rechôs, eu não deixei, eu implorei. Ele falou, mas as mesas, as cadeiras e as toalhas, eu sei de onde veio e eu vou levar. O noivo levou Saqueou coisa do buffet. Ele sabia que ele não ia receber. Aí eu fui falar com ele, eu falei, noivo, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Porque tava na minha responsabilidade, gente. Sim. Independente de como o cara tava, foi a minha palavra. Você vê que o cara não tava nem pensando no casamento dele, ele já pensou no que ele tava sendo lesionado. Eu falei, mas fui eu que tirei, foi o meu amigo, a gente falou, não, você não pode fazer isso. Ele falou assim, eu quero ver ele ir buscar essas mesas e cadeira. Ah, não ia mesmo. Independente. Pé da vida. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou assim, ó, só não tô levando essas coisas aqui, ó, porque a sua mãe falou que é de vocês. Eu falei, o cara ia levar tudo. Ele falei, sabia só das mesas e cadeira. Eu falei, ó, eu acho que um erro não se justifica com outro erro. Mas aí é você. Ele falou, ele que me ligue. E aí ele levou as mesas e cadeira. Levou, o caminhãozinho levou. Eu falei, ó, essas coisas que você não mexa são minhas. Eu peguei de pessoas emprestadas e eu vou carregar amanhã. Fui embora pra minha casa, dormi, no dia seguinte fui lá. Só que, ó, eu tô falando tudo isso pra vocês, mas em nenhum momento eu falei de grana. É, porque ele tinha que te pagar. Tudo isso, ele tá te devendo? Ué, ele me pagou a decoração, Sim, ele pagou o DJ e ele pagou o bar. E eu fiz o repasse dos meninos. E o meu serviço de ir no mercado, de voltar, de nananana. Aí eu sentei bem bonitinha lá na mesa, o meu amigo de frente, ele aqui, a noiva, a gravidinha. Ai, Sandra, obrigado por tudo, tal. Aí ela, ai, não foi como eu imaginei, mas eu falei, eu queria falar, eu avisei, mas eu não podia, né? Tá grávida. Falei, gente, o importante é que aconteceu, né? Ó, de 200 vieram 140 pessoas, incluindo as crianças. Então, assim,
Veio quem tinha que vir, participou quem tinha que participar, as pessoas comeram, as pessoas elogiaram a comida. Foi Realizou a dentro festa. daquilo que vocês podiam fazer. Sim, sim, sim. Tá tudo bem. Ah, tá tudo bem, tá. Eu falei, então, agora aqui tá as contas. E na época eu fui tão humilde. Falei, olha, Você pôs valor de paga. eu coloquei o meu serviço R$ 1.000. Os freelancers estão aqui. A locação do Zé é esse valor. A gasolina do Zé tá aqui. Aí eu, acabou o nosso dinheiro da gravata. Eu olhei assim e falei, Tudo tem um custo, né, gente? Pelo eu falei, amor olha, de para Deus. ajudar vocês, eu posso fazer assim, ó, vocês fazem a transferência para minha conta, precisa ser agora essa transferência, porque eu vou fazer o repasse para os meninos. Ô Zé, como que você quer receber aí? Tipo, aí ele falou, como vocês podem? Eu falei, pode passar no cartão de crédito, maquininha, e a noiva ali reclamando, cara, porque R$ 1.000, eu falei, eu queria falar, cara, você não ia nem ter festa, R$ 1.000 é pouco perto de tudo isso que eu fiz. E eu lembro que eles me pagaram em 3 cheques. A minha parte, os meus R$ 1.000 foi em 3 cheques. E eu falei, tudo bem, não tem problema. Eles foram muito idôneos comigo. Mas assim, eu devia ter ido com os 2 pés no peito, mas não fui. De acordo com toda aquela situação ali, você foi Entreguei, solícita. e aí ela reclamando, enfim, entreguei. Foi o último casamento que eu tinha contrato dentro desse espaço, no serviço de assessoria, decoração, caótico. Caótico. Mas eu tenho. O que que eu fiz? A lição que ficou ali pra mim, eu falei, cara, eu tentei avisar ela com 15 dias antes. Com 15 dias antes, eu ia lá e falava, ó, eles não vão entregar minha festa. Mas as pessoas são muito malucas Vamos com sonho, né? atrás, vamos pra Igualzinho aquela cima. história, eu falei aquela história que acabou em pizza, não falei pra vocês já? Tipo, porra, o noivo marcar um casamento, ele saber que ele não tá com condição de realizar, o dono do buffet cancela o contrato com ele, faltando 90 dias pro evento, ele não avisou nenhum convidado, Carlão. Não avisou. Só uma observação em relação ao que você falou. Existe ainda hoje lugares, e os noivos têm que ficar tranquilos. Já que a gente está aqui falando para dar dicas e falar de perrengue, são R$ 4.000 na época, e hoje você pode fazer o cálculo do quilo da carne, Não, multiplica por 200, você Não, vai saber cara. quanto que vai dar. E Não, eu aí, se falo pra você todo mundo, oferece quer mais uma outro margem boa? serviço, Mas Se vai dar tem errado? uns pormenores lá. Você lembra de um maluco que trabalhava com eles, né? Eu Sim. vou me controlar pra não falar o nome. O cara foi lá levar, bebida. Liguei ali na adega. Falei, Jorge da adega, o Jorge da adega. Sempre tem um Jorge da adega. O Jorge é o dono da adega. Jorge, a festa não vai ser no lugar X, vai ser no Y. O Jorge falou, Sandra, mas ele não me pagou. Eu falei, Jorge do céu. Ele falou que tava tudo certo. Aí ele, Sandra, mas me explica. Eu expliquei que eu era da festa. Ele falou, eu vou levar lá em consideração você. Porque eu fiz o casamento das filhas do Jorge e tal. O Jorge levou as bebidas lá. Então, chegou as bebidas, tinha cerveja, tinha refrigerante. Não tinha, assim, tipo, a dar com pau, mas também não faltou. Né? A gente também tem que falar a verdade. Chega lá o fulano daquele jeito. A arminha aqui, É nada. a arma aqui, boné daquele jeito. Eu falei, o que ele tá fazendo aqui na festa? Ele andando no meio do salão, eu queria pegar a arma e dar um tiro na cabeça dele. Falei, o que você tá fazendo aqui? Eu vim trazer a carne, gente, juro por Deus. Tinha uns 5 quilos de carne. Eu falei, carne, eu tinha me antecipado e comprado. Então, Na compra que você foi no mercado. isso, não, a gente mudou o cardápio, não foi carne. Eu falei, vai ser filé de frango no molho mostarda. Mas o meu era baby beef na madeira. Eu falei, não tem dinheiro? Não tem baby beef. Então, era mais ou menos assim. Eu mudei o cardápio dos caras. Eu falei, é o que dá pra gente fazer. Ele levou assim, uns 5 quilinhos de carne. Uma carne velha, feia. Eu falei, o que é isso? A carne. Eu falei, o que você tá fazendo aqui dentro da festa? Ele lá foi no bar, porque ele conhecia os meninos. Foi no bar, e aí eu falei, eu queria que você saísse daqui. E aí, você tá me tirando? Eu falei, não, eu quero que você se ausente daqui. Você trouxe a carne? Deixa aqui a carne. Vai Dê a embora. carne pros noivos levar embora. Esse cara que ela tá falando era meio que parceiro e trabalhava em conchavo com o cara que tava quebrando tudo lá no buffet. O cara que era o picareta. Então era outro picareta. então ele tava ciente de tudo. Para ele estar nessa paz, nessa tranquilidade, ele tava ciente Tudo de toda a ciente, tudo situação. ciente. Mas eu falo pros noivos, você usou um negócio aí que eu gosto de usar muito. Se você tá indo pra um lugar que supostamente tá oferecendo um serviço que é muito fora da casinha, tá muito fora do normal, tá todo mundo cobrando 10 e esse lugar tá cobrando 2. Não é nem metade, não é 5, tá cobrando 2. Você tem que suspeitar, você tem que falar, cara, tem Você vai num alguma orçamento de coisa. 15, 10 e E 3. 3 não encaixa, a conta não fecha. Aí eu falo, se hoje, pra você levar uma criança que seja, um adolescente no McDonald's pra comer um hambúrguer, um refrigerante, uma batata frita e um sorvete, é R$ 60. Tá? Um Big Mac
com batata e refrigerante, e uma casquinha, um sundae, alguma coisa de 10 conto, deu 60 pau. E você tiver 100 convidados, faz a conta. Se você levar 100 pessoas no McDonald's, já dá 6 mil só de comida. Isso de pra lanche. qualquer serviço, É, não gente- é só de Não. buffet. Aí eu não incluí decoração, eu não incluí limpeza, eu não incluí que vai ter um garçom servindo as pessoas no lugar, eu não incluí Por que não? DJ. Porque o Mac, eu carrego a minha bandeja, né? Como é que você vai lá no balcão, paga, põe, senta na mesinha e faz o seu serviço? Lá não. Lá o São cara tem que 6 ter, horas. o cara tem que ter um local que provavelmente tem um aluguel a ser pago. Aí tem os garçons a serem acertados. Aí tem a decoração. Pá, um serviço às vezes de assessoria local. Tem que pagar alguém para organizar todo o andamento da festa. Tem um DJ que já às vezes já é fixo do local. Cara, soma minimamente qualquer serviço que você acha que vale. Quanto vale hoje? Ah, vale 200, 150 um garçom. Põe que você vai ter que ter 100 pessoas, uns 5 no salão da sua festa. Você já tá falando em mais R$ 1.000. Entende? Uma decoração hoje que seja, cara, artificial. Põe o mínimo. Põe o mínimo. Fala, miseravelmente ela é bem feinha. Vale mais 1.000, vale mais 1.500. Põe. É pouco, mas põe. Põe no orçamento, na sua cabeça aí. Ah, um DJ. Pô, o DJ é ruim, cara. É 2 caixinhas. Aquele DJzinho bem que tá começando, coitado. Quanto é? É mais 1.000. Porque hoje, pro cara sair de casa de gasolina, ele gasta 100. E aí soma 1.000 aqui, 1.000 ali, 1.000 lá, mais os 6.000 dos Big Mac, miseravelmente já tá dando os 10.000 que você achou caro no buffet lá que o cara tá te cobrando. Você tem que desconfiar. E isso é para todos os trabalhos, todos os serviços. O meu Exato. caso de fotografia é o mesmo, o Nossa, buffet é o você mesmo, tirou da minha boca. celebrante, casamento, formatura, para tudo Pô, isso. eu tava conversando outro dia com a minha esposa sobre fotografia, você sabe que ela tá no meio, e aí foi engraçado que a gente tava falando sobre valores, sobre ticket, quanto que geralmente alguns fotógrafos cobram, empresa de foto e vídeo, não sei o quê. Aí a gente tava num lugar assim, eu falei, eu adoro fazer conta, né? Eu falei, para tudo. Eu falei, para pensar. Não, mas pô, ele tá cobrando 5.000. Eu falei, você fez a conta? Ela, que conta? Eu falei, faz a conta então. Eu falei, ó, ele tá com 2 fotógrafos. Miseravelmente hoje no mercado, a paga de um fotógrafo freelance das grandes empresas que passam com volume vai variar de 350, 400, 500 reais. Ele tá com 2, já deu 1.000. Ele tá com mais 2 cinegrafistas. Vamos colocar mais 500 de cada um? Rápido, conta rápida pra ficar fácil. Mais 1.000, certo? Ele tava com 2 ajudantes na festa. Um tava fazendo stories e o outro tava fazendo iluminação. Vamos falar que ele pagou 200, 300 reais pra cada um? Somar os 2, 500. Já deu 2,5. 2,5. Tem a pós. Calma. Aí eu falei, aí volta pro escritório. Volta pro escritório. Esse cara, você não sabe se ele tem um vendedor pra pagar comissão, que foi quem fechou o contrato. Você não sabe se ele tem um financeiro ou um administrativo para atender esses clientes ao prazo até chegar o dia do evento. Ele tem o pós-edição, que é o editor. Você não sabe se no pacote dele está incluso um álbum, que ele tem que pagar miseravelmente mais uns 1.000 para imprimir. Entende? E ele tem que ganhar alguma coisa. Ele tem imposto, ele tem contador, ele tem um monte de coisa. Ele tem que vender para se manter vivo. Só que já deu mais de 5. Se ele vender um contrato no mês, a conta já não fechou para esse cara. Ele tem que vender no mínimo uma meia dúzia. Dá um corte aqui, que isso aqui já deu aula. E eu não sou fotógrafo. Já deu aula. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas me chamam, Carlão, e é engraçado, porque, pô, e aí, Luiz, me dá um desconto? É claro que eu dou. Em toda negociação, você às vezes consegue dar um desconto. Você avalia deslocamento, você avalia se tem um documento ou não. Você avalia o custo, cara. Primeiro coisa de um negócio é avaliar o custo. Eu tenho o meu custo, né? O meu deslocamento, o carro que eu tenho, a gasolina que eu pago, o pedágio. Pô, eu sou impecável com roupa, com cabelo. Eu tenho o meu custo pra me manter com a cara, mesmo que seja velha do jeito que tá. Eu tenho o meu custo. Ai, tiozão. Tiozão, eu virei 40, quarentão. 40 a mais? 40, eu virei parte dos 40 a mais. Pô, você tem um custo, cara, pra você sair de casa. Então, você coloca o seu custo em primeiro lugar. Pô, coloquei. Então, isso eu já tenho que cobrar. Não tem como. Esses dias me ligaram, Araçoiaba da Serra. Você já foi pra lá? Já. Araçariguama. Não, Araçoiaba da Serra. É depois conheço. de Sorocaba. E aí, eu alegrão, naquela empolgação da rua, atendendo um monte de gente, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. A hora que me veio, o que me veio? Veio Araçoiaba ali, Araçariguama. perto de Ribeirão Pires Isso, ali. isso. Eu fiz uma conta rápida, eu falei, cara, será? 100 pau de gasolina, eu vou e volto. Dei um desconto pra noiva, fechei o contrato. E pedágio? Fui fazer a reunião agora. Descobri que é 3 horas da minha casa, Sandra. É 3 horas de viagem. Vai ter que pegar um É hotel. quase, da minha casa dá 200 Vai quilômetros. ter que pegar um hotel. E assim, a gente tá falando se der tudo Tudo certo. certo. Se não tomar uma multa. Nada. Se não, Pedágio. se não pegar um buraco e estourar um Esses dias, é pneu. o que você falou, esses dias eu fui pra Itu, e aí tem uma estradinha lá que é uma serrinha horrível de andar.
que em alguns lugares o limite de velocidade é 40 por hora, cara. E você tá vindo na estrada a 100, do nada é 70, muda pra 80, pra 40, você se perde, tomei uma multa de 190 pau. Mas é Então, que tem sim. gente que acha que vai tirar vantagem em tudo. Nesse caso que eu contei pra vocês, era óbvio. E o principal, né, era o espaço onde aconteceria a festa com a comida. Não adiantava lá ter a minha assessoria, a minha decoração, os meninos do bar e Sim, do sim. som. O principal de verdade, o principal é o espaço, a gastronomia. E a gente não tá. E a comida lá, você sabe, não era a melhor comida do mundo. Era o trivialzão da época. Na época Sim. tinha muito assim um cardápio que todo mundo gostava de trabalhar. Hoje você vai nos buffets, meio que cada um foi pra uma linha, cada um tem uma Uma gastronomia. variedade. Mas antigamente você é velho Só que nem que, eu no só que, evento. só que assim, ninguém foi pego de calça curta. Sim, sim, sim. Ninguém foi pego de surpresa. E principalmente esse meu último Porque ela não foi casal. um dos primeiros casal, né? Se ela tivesse Na sido, nossa época já tava indo ruim. já tava indo ruim. E tentaram avisar ela. Se você avaliar, a noiva foi avisada. O pessoal tentou avisar e ela não quis acreditar. E aí acaba acontecendo isso. Só que você também sente isso, sabe? Assim, você fala, caramba, a pessoa parece que não quer ser ajudada. Porque em vez dela estar grata com você por tudo que você fez, falar, Sandra, pelo amor de Deus, quanto eu te devo? Eu te ajudei. Não. Não, ela tá preocupada que ela vai ficar dura do dinheiro da gravata. Entende? Sim. Esses dias eu fiz não faz muito tempo. Foi legal você ter falado disso, que eu fiz e eu aprendi muito com a dona Ana sobre isso. Isso foi uma lição de vida pra mim. Eu estava no Calegari, Carlão. Eu tinha acabado de celebrar um casamento no Calegari. Lindo, maravilhoso. E eu sempre gosto de tomar um café com a dona Ana no final. A gente senta lá, começa a papear, fofocar e tal. E a gente tava lá dando risada. Entrou a assessora correndo do vizinho lá, do Alpo Serrano, do Fabião. Do Fábio Duque Carvão. E aí ela entrou, ela me conhece, amiga também, de profissão. Falou, e aí, pelo amor de Deus, o Luiz tá aí ainda? Eu tô aqui, né? Aí eu vi gritando meu nome, não sei o quê. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que tá acontecendo, mulher? Respira primeiro. Ela falou, ó, o casamento tá atrasado 1h15 já. A gente liga pro celebrante, que na verdade era um pastor na época, e ele fala que tá chegando e ele não chega. Ele não chega, ele não chega. Era pra ele ter chego meia hora antes e já tem meia hora mais 1h15. Ele tá quase 2 horas atrasado. Eu falei, não, vamos lá, de boa. Aí nisso ela falou, eu tô indo lá. Eu falei, eu só vou pegar meu carro, que assim eu já deixo parado lá. Ela, tá bom. Nisso a dona Ana pegou no meu braço, assim. Ela falou, você não vai cobrar? E aí eu parei pra pensar assim, ficou aquele silêncio. Eu falei, como assim? Ela falou, é o seu trabalho. Você não tá aqui à toa. Ela tá precisando de um socorro. Eu entendo que você vai lá socorrer. Mas você tem um preço. Você tá aqui agora, disponível pra ela, tem um preço. Você não tá com a sua família lá de noite. E aí ela falou, leva isso com você. E aí eu, quietão, né? Aquele menino sábio, né? Escutei, fiquei quieto. Eu já não tinha cobrado mesmo, eu falei que eu ia. Eu fui. E aí cheguei lá, a noiva chorando em prantos, o noivo preocupado, aquela loucura, não sei o quê. E aí, tipo, o Salvador chegou, né? Todo mundo, ai, que legal, os padrinhos. E eu entrei na suíte, acalmei a noiva. Aquele lance de psicólogo que a gente tem, acalmei a noiva. Falei, fica tranquila, eu trabalho com isso há anos e tal. Vou resolver seu problema. Me conta um pouco da sua história. Ela contou um pouco da história dela. Falei, ó, enquanto elas arrumam a fila lá, eu vou conversar um pouco com o noivo. Aí eu fui lá, conversei com o noivo, como se fosse a reunião que eu faço, só que eu fiz separado os dois. Conversei com os dois, começou a cerimônia, eu, pau, dei um show, eu tava bem, sabe, assim, astral legal, o equipamento de som era legal, o ambiente tava legal, todo mundo feliz que eu tinha chego, que não sabiam que era eu, mas, tipo, aquela baita cerimônia linda. Quando tava faltando uns 5 minutos, já tava finalizando já tava indo pros cumprimentos, eu vi um carro passar assim, na traseira dos noivos, assim, dava pra ver os carros passar no estacionamento, eu vi um cara chegar correndo, esbaforido, e aquele disse que me disse que eu tô no microfone, você tá enxergando tudo, né, eu tô, né, meio que na... E aí eu falei, caramba, quem que será que é? Que eu tô vendo muito alvoroço com o cara. E só que eu tava finalizando, declarei casado, teve o beijo do casal, não sei o que, bababá, beleza. Terminou a cerimônia, teve as saídas, os convidados descem pra festa ali. É, E o embaixo. casal fica perto daquela piscina ali e tal, No jardim. pra fazer as fotos. Aí me sobe uma senhora, bufando, com o dedo assim enfiando no meu rosto. Quem você pensa que você é? O Pra celebrante. estragar o dia tão especial dos meus filhos. E eu fui pego de surpresa, porque eu não sabia do que ela estava falando. Quando ela usou essa frase, quem você pensa que você é? E aí eu, pum, a noiva regalou o olho, o noivo regalou o olho, porque eu tava indo cumprimentá-los, e aí ficou todo mundo assim, você não tinha o direito. E aí eu fiquei assim, com essa cara que você tá. Tipo, eu, cara de paisagem. E aí eu demorei a entender, que aí depois ela começou a, né, literalmente vomitar todas as informações. Ela estava ofendida que eu tinha tomado o lugar do pastor.
Mas você não chegou. O pastor não tinha chego. Só que ela se sentiu ofendida porque ela falou, não importasse o tempo que ele ia demorar. A obrigação dos noivos era esperar. Porque ela era da religião, da igreja, do pastor, e ela, tudo bem pra ela, os caras perderem 2, 3 horas de festa, que não tinha problema pra ela. E aí, é muito engraçado, por que que eu toquei no ponto? Porque foi bem isso. Quando eu voltei e contei isso pra dona Ana, a dona Ana olhou pra minha cara e falou, tá vendo? E você cobrou? Não. Olha lá. Aí, a dona Ana falou a mesma coisa, você cobrou? Aí eu falei, não. Ela falou, tá aí a lição da sua vida. Se você tivesse cobrado, tinha valor. Se você tivesse cobrado, não tinha direito de ninguém falar. O que você foi fazer é como se fosse o step, o backup da coisa. Tipo, eu tô indo lá cobrir um buraco. Ela falou, leva isso pra sua vida. Você estudou, você tem uma profissão, você tem uma carreira, você tem um nome, você tem tanta coisa, tantas camadas atrás, e você só pegar um microfone pra falar, que não é só sobre ir lá e pegar e fazer a cerimônia. Existe muita coisa por trás que tem o seu valor. Por exemplo, um sábado à noite você está aqui disponível para salvar o casamento dela. Você salvou o casamento. Você deu 1h30 de festa a mais porque o cara demorou para chegar. E aí eu tomei aquele choque de realidade. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Aí eu falei, nossa. Aí no meu caso foi diferente do seu, que os noivos se comoveram e falou, mãe, sai daqui. Aí já houve aquele estresse, pediram para ela sair e ela tentando acudir o pastor porque o pastor não ia embora. O pastor querendo se justificar para os noivos e os noivos não queriam falar com o pastor. Aí vira aquele caos, né? E aí a menina veio, me agradeceu, chorou, falou, pelo amor de Deus, me desculpa minha mãe ter falado isso e tal. Obviamente eu entendi que não tinha nada a ver com eles. Mas aí devagar, sabe assim, me passou um filme na minha cabeça. Eu falei, caramba, cara, olha que situação que eu tô passando de graça. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que aí a menina me agradeceu, eu tinha feito uma bela de uma cerimônia, deu tudo certo. Ela, pelo amor de Deus, fica com a gente. Eu falei, não, eu ainda tenho umas coisas pra fazer. Eu tinha 15 anos ainda no dia. Mas eu tava enrolando lá na Dona Ana porque às 10 da Tem noite, outra sei lá, festa. eu tinha outra festa pra fazer. E aí eu falei pra ela, não, fica tranquilo, não sei o que lá. E aí veio duas coisas que me fez pensar muito. Tipo assim, eu fui Salvador, só que em nenhum momento alguém chegou pra mim e falou assim, poxa, tem um custo você ter vindo aqui? Custou alguma coisa? Pelo menos pra mim cobrir o seu gasto, sabe assim? Nada. Nada. Você vê que quando é conveniência, a pessoa não. E aí eu falei, caramba, cara, é verdade. E aí depois disso aconteceu de novo essa mesma situação. E aí eu tive uma postura. Quando a pessoa chegou correndo, eu tava num lugar, me ligaram. Na verdade, eu tava em casa já, e um buffet aqui perto da minha casa me ligou. E aí, Luiz, pelo amor de Deus, você tá em casa, vem me salvar, tarará, tarará. Eu falei, tenho sim, cara, é o tempo de eu colocar o terno e tal, eu vou passar meu Pix. Eu já meio que na correria, eu já falei, ó, o valor é tanto, eu coloquei um valor que eu sabia que eu também não vou abusar da situação. Eu falei, vou passar meu Pix, vai fazendo o depósito pra mim, eu só vou colocar o meu terno e tô descendo. Cara, você chega, parece que tem até um outro. Ah, O outro... esses dias. Pau, Mas cara que o meu tá casamento vindo, lá em cima você ia sabe? fazer de graça, né? Hã? Aquele casamento. Não, você, né, Sandra? Mas é Que você. moral, hein? Nossa, Ah! Ele falou, eu lembrei, a gente o surto coletivo, né? Surto Porque coletivo. não chegava nunca, Não né? chegava. Mas falando esse lance de cálculos, eu tô vendo que hoje tá sendo Hã? cálculo. Não sei nem quanto, Matemática. Eu É já um sei sei. nem podcast não contábil. sei nem quanto tempo tem, mas é um podcast contábil. Você falou bastante da questão de valor. E aí uma vez você falou uma questão do valor, ele falou uma questão de valor que é... Tá frio aí? Pra caramba. Ó. Tá doido? Que calor. Eu vim mexer no aquecedor, de tão frio que tá. Noivas falou- de junho e julho e metade de agosto precisam locar aquecedor. Loquem aquecedor, porque salva. Olha aqui, ó. Estou sem blusa. Óbvio que eu trouxe pra pertinho. Mas eu trouxe blazer hoje. Tá 16 graus aqui no celular. E tá um frio danado, que a gente tá na beira do lago aqui, ó. Não sei se vocês reconheceram, mas a gente tá no plano B da Sandra. A produção de manta? A produção tá de manta, de cobertor, o Wagnerão tá de blusa, mas a gente tá num lugarzinho gostoso, mas tá um pouquinho frio hoje. Não Fizemos um dia lindo hoje, né? Tava sol e tudo, solzão. mas querendo ou não, a gente tá num mês de muito, muito frio, então... Na beira de uma... Na beira do lago e tem tal. tudo isso. Então, e como eu vim a caráter pra festas juninas, Sandra, eu vim sem blusa. Mas continuando aqui, você falou uma coisa que é bem legal, e uma vez você estava conversando com a noiva, a gente estava conversando junto com a noiva, Aham. e você mencionou justamente sobre isso. As noivas se juntar toda a questão de decoração, foto, filmagem, Sim, buffet, e o tempo que ela tem de festa. Se ela calcular 1 minuto da festa, é um valor absurdo.
Essa Mas é conta que eu faço. Elas ficam Isso. bravas comigo. O que que eu... Ah, a gente não tem hora adicional, né? Olha essa aqui, essa São caneta. 6 horas. São 6 horas para o casal. Para o casal. Então, coloca no convite 15. A festa vai até às 21. O seu contrato também são Também, 6 também, horas. O é. seu é só a primeira O parte, meu né? o meu eu faço o contrato assim, quando alguém vai me contratar, ela já tem que ter te contratado. Então, se o seu contrato, por exemplo, é às 15 e às 15 horas é para os convidados chegarem, eu costumo colocar o meu contrato para as 2h30. Que aí eu chego meia hora antes dessa galera chegar para você, aí 15 horas todo mundo chega, que seja, aí começa a cerimônia 15h30. Sim. E aí eu fico até umas 4h30, 5 horas. Então eu vou ficar no local umas 2h30. A gente não tem hora excedente, né? Porque assim, é o dia do casal, mas a equipe já chegou 5 horas antes. Sim. E aí, quando termina o evento, tem mais aí umas 2 horas até pra deixar tudo encerrar o ok, para evento e encerrar. limpar. Eu quero muito hora excedente, tal. E aí a gente é um pouquinho relutante nisso, justamente porque é um valor de investimento alto. Eu pego o valor do montante total, Uhum. divido por 6, e é aquela hora que der, por exemplo, 20 mil dividido por 6, um exemplo. Sim. O quanto deu por hora é X, é esse o valor que você vai me Nem que pagar. nem CLT, final de semana, mas Não. 20%? Aí o que acontece? E muitas das vezes eles não entendem. Ah, mas nossa, que absurdo, 1 hora só. Mas amor, vamos lá. Eu vou ter que fazer repasse dos garçons. Sim. Eu vou ter que ter mais bebida. O pessoal vai consumir mais Vai nessa consumir 1 hora mais. que vai ficar. Eu Tem tenho um que- consumo maior. Tem É o justo, é o que repasse, eu falei. o repasse do DJ. Todo mundo. Aí o invisível que eles não enxergam, a luz, a água, tudo. a minha locação, o meu 1 hora a mais trabalhando. Então, tudo envolve Eu faço dinheiro. uma conta, que é aquela conta que eu te ensinei do atraso, que eu falo pra todo mundo. Em todas as minhas reuniões com todos os meus clientes, eu falo, cuidado com o atraso. O atraso atrapalha todo mundo, atrapalha a fotografia, atrapalha o andamento da festa pro buffet, porque quando o buffet está acostumado e preparado para entregar 6 horas, ele já está preparado. Ele sabe exatamente cada protocolo em qual tempo vai acontecer. Se você atrasa, por exemplo, no começo, você atrapalha o resto. E quem que atrasa mais nesse negócio? Vamos dar uma polêmica aqui. Quem é Cara. aquele serviço que atrasa mais? O serviço que atrasa mais... Serviço que atrasa mais, porque quando começa tem várias situações. Às vezes o buffet não tá pronto, ou é decoradora, não, ou não. é... Eu acho Ou que é é o início da maquiadora. cerimônia, mas não é por conta do Não, fornecedor. mas então, eu talvez, se a gente fosse colocar talvez um nome, talvez, a gente talvez colocaria cabelo e maquiagem. A gente colocaria cabelo e maquiagem, porque, mas não talvez por culpa deles, porque tem empresa, por exemplo, que pega pra fazer todas as madrinhas, um exemplo muito clássico. Sim. Eu tenho 8 madrinhas. Aí o cabeleireiro, junto com a maquiadora, pega as 8, mais Noiva. as mães, mais a noiva. Nós estamos falando de 11 pessoas pra se arrumar. Aí, às vezes, o local que ela supostamente quer se arrumar, a noiva quer se arrumar, não tem uma estrutura para receber 11 pessoas. Falta uma tomada para um secador, falta iluminação para maquiar todo mundo, ou uma ou outra vez sem banho, quer tomar um banho, aí só tem um banheiro, alguma coisa do gênero. Então, por mais que o cara seja muito profissional, às vezes ele não colocou na equação de tempo dele esses problemas. Ou uma madrinha, eu não gostei do meu cabelo, refaz. Essa maquiagem não ficou do jeito que eu imaginava, refaz. Eu já vi madrinha Acontece, várias. refazer maquiagem 3 Uhum. vezes. E aí, obviamente, no tempo final, na hora que tem que chegar lá, por exemplo, ela falou 3 horas da tarde, um exemplo, não ficou pronto. E aí eu acho que, pra mim, o recorde, eu falo que o recorde de atraso sempre está envolvido com as mulheres, as principais mulheres do evento. Normalmente madrinhas. Mulheres, que envolve a noiva, as mães e as madrinhas. Geralmente. Um noivo às vezes atrasa? Sim. Um caminho, um trajeto, uma locomoção atrasa? Também. Às vezes é um profissional, mas num geralzão, no batidão que eu tô, geralmente é alguém que fala, minha madrinha não chegou, minha mãe não chegou, entende? Ou ela tá terminando uma maquiagem e aí a noiva quer esperar porque é alguém muito importante pra ela e atrasa todo mundo. E aí nesse atraso eu falo que é uma bola de neve que só vai crescendo, é um dominó, é um efeito dominó. Ela atrasou o início, ela atrapalhou a cerimônia, ela atrapalhou a cozinha, ela atrapalhou o coquetel. Tudo vai assim. O fotógrafo tem que correr um pouco mais. Bastante, na hora do diminuir, né, ensaio, os diminuir, protocolos de Pra foto. tentar ajudar o Isso buffet. ela vai ter mais foto, menos aí- foto. É literalmente isso que eu uso. Ela estraga o cronograma e o andamento das coisas com calma. Quando você tem um andamento muito perfeito com todo mundo, o tempo certo de foto, o tempo certo de cerimônia. Pô, esses dias eu tava numa cerimônia, nossa, foi muito tenso, cara. Atrasaram.
a minha cerimônia, você sabe, é muito rápida. A minha cerimônia é uma Sim. cerimônia muito clean, Muito dinâmica. muito dinâmica. Eu não tenho fama de ser um cara enrolador de cerimônia. Eu geralmente pego a história do casal e já destrincho. E aí eu cheguei no lugar e estava atrasado. Aí beleza. E aí fica aquele clima muito tenso. Eu não conhecia na ocasião a assessora e não conhecia a equipe de foto e vídeo. Era a primeira vez que a gente estava trabalhando junto. Eles não me conheciam. E aí todo o peso do atraso veio pra tocar a bola pra mim. Tipo, ó, segura aí. Não, você não. E aí o cara, você não vai atrasar, né? E aí você me conhece, cara. Eu tô na minha postura. Não, não, vai de boa, tal. Aí falaram a primeira vez. Aí falaram a segunda vez. Aí na terceira vez a assessora veio e falou assim pra mim: tem como você fazer uma cerimônia mais curta pra gente terminar logo? Aí eu olhei pra ela e falei assim: tem como você ir embora mais cedo hoje e não entregar todo o seu serviço? Ela falou: não. Eu falei: essa é a minha resposta. Você tem um serviço a ser entregue, não tem? O seu, no caso, é até o final da festa. O meu, no caso, é a cerimônia. A noiva, quando ela me contratou, ela assistiu a minha cerimônia, ela procurou o meu serviço, ela procurou sobre o meu trabalho. Agora você, que não é a noiva que me contratou, tá me pedindo pra cortar algo que foi ela que contratou. Não tem como. Fica tranquilo que a minha cerimônia é curta, né? Tipo assim, tentando não ser tão grosso com ela. Tipo assim, minha cerimônia é curta, fica preparada que eu vou chamar a aliança rápido, sabe assim? Vai ser rápido. Só que eu tenho que entregar o que eu vendi, cara. Como é que. Aí você tá preocupado em facilitar o seu trabalho, porque aí, obviamente. Uma pessoa que não tá sonhando com a noiva, não tá comprometida com o trabalho, tá querendo só entregar pra ela poder ir embora. Tipo, vai rápido, porque aí se for rápido vai parecer que tá mais organizado. E aí, tipo assim, ela vai querer atrapalhar o serviço de alguém, sabe Mas o assim? Luiz falou uma coisa ali que é tudo muito macete, né? Muita experiência que a gente adquire ao longo do tempo. Aqui a gente tem um camarim para a noiva se arrumar e um pequenininho para o noivo se arrumar. E aí é uma das coisas que eu converso muito com elas, né? Ah, mas eu queria me arrumar com todo mundo. Eu falo, então, você me contratou para a sua festa. Eu não tenho esse aporte que você precisa para receber 11 todo pessoas, mundo aqui. 10 pessoas. E se eu abrir exceção para você, se eu quiser muito te agradar e ser fofinha, eu vou estragar o trabalho de um outro profissional. Vai estragar. Então, o que a gente faz? A gente indica algumas casas que tem aqui pela região de locais próprios mesmo para a noiva se arrumar, né? Ela vai, se arruma lá, leva Sim. quem ela quiser. Ah, mas o custo disso é muito alto. Aí sempre a gente volta na questão de dinheiro. É um sonho. Mas você quer economizar? Então, pega um Airbnb na região por Sim, aqui, pega uma chácara né? grande, Aí que já tenha vários quartos. loca 2 dias, e aí você se arruma com todo mundo pra lá, justamente por causa disso. E aí, ó, o seu horário de chegada é esse. Normalmente, quando elas se arrumam juntas, todas chegam juntas. Sim. É muito raro, mas quando a gente atrasa aqui, e eu já pedi para os meninos, os meninos do Story sabem disso. Quando começar a montar, o meu assim, ó, convite 15, Uhum. eu falo pra todo mundo, começa a montar o cortejo 15h30. Ah, mas não chegou ninguém. Eu falei, não Deixa importa. montado. Chama o noivo, chama os meninos dos stories e coloca lá que a gente tá montando. Por quê? Ah, mas a culpa foi do buffet que não tava pronto. Não, a gente tá aqui desde não sei que hora da manhã. Então, assim, você tá acostumado a fazer cerimônia aqui? É muito raro a gente atrasar. É muito, assim, por causa de madrinha, justamente porque o pessoal tá se arrumando na região, né? Mas as pessoas que não sabem da logística, eu falo que é muito fácil você assistir um filme pronto, não sabendo que ele demorou 6 meses para ser gravado. Porque às vezes o ator pulou 10 vezes na água para sair uma cena de um mergulho. Uma cena E legal. o cara pulou 2 horas ali sem parar dentro da água, ele já tava cansado de pular na água para ser uma cena. O casamento é muito igual. O casamento tem todo esse lance de uma preparação, só que as pessoas só enxergam o filme pronto. Só enxerga a cena na cabeça pronta. Esses dias um casamento deu uma atrasada. E a gente achou interessante, porque tinha um profissional que ligou aqui e falou: gente, tá tudo atrasado, não começa enquanto eu não chego. Eu falei, mas você tá onde? Eu tô com a noiva. Eu falei, mas a gente não começa. Foi comigo. Me ligaram e falaram assim, pelo amor de Não Deus, começa. não começa. Eu falei, não, não, foi assim. O Brau, que é o assessor daqui, o nome dele é Brau. Tipo o Mano Brown. E aí o Brau já estava com tudo arrumado e aí me ligaram. Eu vi que tinham mandado mensagem, eu não tinha olhado porque eu deixo offline meu WhatsApp. E aí eu vi que estavam me ligando e eu atendi. Era o fotógrafo. Ô meu, e aí, tudo bem? Era um conhecido fotógrafo. E ele falou, pelo amor de Deus, cara, não começa a cerimônia. Eu falei, primeiro, quem tá falando? Aí ele falou, é o fulano, ô meu, e aí, tudo bem? Onde você tá? Ele tava aqui no spa, no Lavanda. Ele tava no Lavanda, aqui do lado. Eu falei, tá. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou, não, porque um assessor, o meu ajudante já tá aí e falou que o assessor já tá arrumando a fila. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Não vai começar.
Falei, você não está com a noiva? Como é que vai? Sério? Não, vai que... Olha na cabeça dele o que passou, no desespero, Ele imaginou né? que a gente ia começar a soltar o cortejo. Ia começar com a noiva vindo no caminho. Sabe igual o filme mesmo? Sim. Falei, irmão, deixa eu te falar, não vai começar, porque eu sou celebrante. Se eu também não der o pontapé inicial lá, Não tem não como. vai rolar, irmão. Mas eu E já aí o comecei. cara chegou esbaforido, eu falei, eu não te falei que não ia começar, pô. Mas eu já fiz casamento sem a noiva aqui, tá? Não, eu acredito, mas é loucura muito, né? Eu falei assim pra noiva, a hora que você passar pelo restaurante Dib, você me fala, passei do Dib, porque vai ter um sinal. Ela tinha, olha, já em outra história, ela tinha 15 casais de cada lado. Lembra disso, 15 casais de cada lado. 30 casais ao total. 60 pessoas 60 pessoas. pra entrar. Então dava tempo dela ir em Mariporã, comer um Mac e voltar. Só que assim, gente, quem ia fazer era um pastor. E era um domingo. E esse pastor tinha na programação normal dele o culto dele. Sim. Então ele falou, não vai atrasar, né, Sandra? E bravo ele. Pastor, um beijo. Eu, não vai atrasar. Eu com a noiva, não vai atrasar nela, não. Aí era tipo convite 16. Então no meu mente, 16h30 começa a montar o cortejo. Cara, 16h30 ela tava saindo de Guarulhos. Só que o pior, o sonho era entrar de Fusca. Tem uma história Fusca com os dois. Ao invés dessa santa sair lá de Guarulhos, de onde ela se arrumou, com um carro potente e chegar aqui na frente, pular do carro potente, ela veio de Fusca de lá aqui, gente. Tá cheio de O pastor maluco, porque tinha que fazer a cerimônia, porque ele tinha um compromisso, ele bravo. Ele sabendo que tinha 1 milhão de pessoas pra Não, o que eu falei? Eu falei, a gente vai começar o cortejo sem a noiva. E todo mundo falou, você é louca, porque e se fura o pneu? Eu falei, não faz mal, o Wagner vai encontrar com essa noiva lá. E foi o que a gente fez. O Wagner saiu daqui, ela falou, passei do Dib. O Wagner foi encontrar a noiva pra poder pôr ela no carro mais rápido. E chegar. Vou entrar de Fusca. Não vai mais entrar de Fusca, o Fusca vai ficar aqui pra ter no cenário. E eu fui soltando o cortejão. A cara do pastor assim, ó, bravo. Não a galera tá errado. não tem ideia. Eu vou. Então, ó, a produção já tá me falando assim, ó. Tipo o Cristiano uma Ronaldo. hora. Assim, Ai, vai acabar nosso programa e o Carlão não falou, só eu e o Pera, Luiz não. falando. Não, mas eu tô aqui Minha conta tá Só dando cheia. risada. e tô fazendo Só pra deixar as a Sandra, observações. só pra deixar gravado. Minha pauta. Ela não falou nada da pauta, tá? Nada! Não Das duas! Nada! E ela nem começou, tá? A Não gente, falei mesmo. então guarda pra gente gravar na próxima. Eu vou fechar, eu vou encerrar. Carlão, deixa eu ver o seu. Daqui. Tem Ó, pauta aqui, ó. não falou nada também aqui, ó. Pode colocar aqui, ó. Não falou nada, tá? Pode guardar aí que a gente vai gravar mais um e aí a gente na próxima vocês falam. Eu vou encerrar assim, para as noivas tomarem muito cuidado com o relógio. É um recado que eu acho que fica no coração das pessoas. Tomem cuidado com o atraso. Se você quiser ter medo do relógio, tem 2 dicas que eu dou para todas as minhas noivas. Peguem o valor total do seu casamento, total. Um exemplo, seu casamento juntando buffet, decoração, comida, bebida, DJ, vestido, roupa do noivo, foto e vídeo, celebrante, todo mundo. Pega todo esse valor e soma. Eu vou fazer uma conta bem rápida para vocês entenderem. Vamos supor que tudo isso somado deu 60 mil reais. Somado. Seu evento como um todo deu 60 mil, com convite, com lembrancinha, com tudo. 60 mil. Quantas horas de festa, Sandra? 6. 6 horas. Você pega esses 60 mil e divide por 6 horas. Para que você tenha noção de quanto custa a hora da sua festa. 60 mil dividido por 6 horas. Obviamente deu 10 mil reais, tá? É que não sei se vai focar aqui. 10 mil. Os 10 mil, você faz o quê? Você divide por 60 minutos. A sua festa custa... não vai focar. Tira do rosto, põe no rosto. Ele vai lá, vai focar. Ele vai clicar lá, vai focar. Ah lá, Focou. focou! Olha quanto custa o minuto da sua festa. 170 reais. 170 reais o minuto. Sabe o Silvio Santos quando faz os aviãozinhos de dinheiro e joga dinheiro? Jogava, né, coitado? Assim? É isso que você está fazendo com a sua festa. A cada 10 minutos custa 1.600 reais. A cada 20 minutos custa 3 mil reais. Isso eu estou falando de uma festa de 60. Tem festas mais caras. Sim. Né? Tem festa que chega a 100 mil, 120 mil.
Faça essa conta. Pega o seu contrato pelo número de horas e divida pelo que você está. Pega o valor total do seu contrato e divida pelo número de horas que você está contratando. Você vai ter uma noção de quanto custa o minuto e como ele é valioso. E tudo tem um cronograma, começo, meio e fim. E tem valor para todo mundo, né? E não adianta Valor você- para ela, valor para o fornecedor. E isso não é para te colocar medo e você sair contratando um monte de horas adicionais. Não é sobre isso. É sobre você se organizar. Por exemplo, um exemplo. A festa foi contratada com o buffet às 3 horas da tarde. Foi um exemplo muito usado aqui hoje. 3 horas da tarde. Na sua cabeça, coloca que tudo é às 2. Esteja pronto às 2, se prepare às 2, as madrinhas às 2, tudo às 2. Ah, mas a gente vai ficar esperando? Só um pouquinho. É muito melhor vocês estarem prontos às 2h30, perto das 3 horas, do que tá todo mundo te esperando 3 horas e você não tá nem perto de ficar pronto. Não é isso, Sandra? Se prepara. Vai para um salão com estrutura, vai usar um Uber, veja o tempo de deslocamento, o caminho que o Uber vai fazer, se o Uber chega no lugar, se ele atende o chamado. Verifique tudo, entende? Para que você não se atrase. Acho que esse é o grande recado. E o recado maior, eu acho que é também contrate empresas que tenham credibilidade e que passe confiança. Sim. Ah, não, isso aí eu Porque falo que é... isso é uma coisa que tem muito. Não, Então, muito. empresas que tem, veja Reclame Aqui, Reclame veja Aqui. recados, Sim. veja Reclame Reclame aqui, Google, né? segurança, Google. Não saia contratando a pessoa por emoção. Eu acho que a razão nessa é muito dinheiro empregado para você agir na emoção. Emoção, Razão, valor, né? pesquise Pesquisa. quanto tempo de mercado a pessoa tem, se o CNPJ dela está válido, se é uma pessoa que tem indicações, se ela tem problema com rede social ou com o próprio Reclame Aqui, com talvez um processo judicial Eu tenho um rolando. Reclame Aqui. Você tem um Reclame Aqui? Vamos falar disso na próxima. Vamos. Deixar Eu tenho um suspense. Reclame Ela vai Aqui. começar a falar outra história. Meu Deus, o meu Reclame Aqui eu quase Vamos morri. falar do Reclame Aqui também de 2024. Então, vamos, fica pra próxima, Vamos então. encerrar? Bora. Bom, gente, vou agradecer de novo o convite da Sandra, o convite do Carlão, agradecer a presença de vocês, que eu também convidei vocês, então acho que é um convite mútuo. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Vamos para a próxima, vamos agendar, vamos gravar. Eu gostei de gravar aqui, vocês gostaram? Gostei. Vamos gravar a próxima gravar aqui aqui a também? próxima aqui, acho que é legal. Gostei do acho que é legal. aquecedor, do friozinho. Você vai conseguir obedecer a paleta? Não vai ter paleta. Olha, só para que conste, para que fique gravado, ela me pediu uma camisa verde oliva hoje, para combinar com a paleta bege dela. Vamos deixar registrado que eu não tenho roupa verde oliva. Hashtag. Até a próxima. Tchau, gente! Foi. Corta.